dia pessoal, meu nome é Marco Antônio, eu sou seu professor de História e estou aqui para tirar suas dúvidas no que for necessário. Eu espero que todos sejam bem-vindos. Eu quero que vocês saibam que nós vamos ficar junto aí do dia 20 de maio ao dia 24 de junho, foi a programação que eu fiz. Espero que vocês gostem. As aulas são bastante dinâmicas, são resumidas, tá? Espero que vocês gostem. O que eu vi aqui no nosso grupo são todo o pessoal de São Paulo e eu queria fazer uma apresentação, né? Primeiro eu queria dizer para vocês que vocês são bem-vindos, né? É um prazer estar com vocês. Se vocês estão aqui é porque algum motivo vocês têm para estar querendo essas aulas de história. Pode ser porque você está querendo se preparar para algo maior, pode ser que você está se sentindo sozinho, achando que você está deficiente em alguma matéria. Por isso esse plantão de dúvida é para esclarecer para você os pontos históricos que a gente vai abordar, tá? É meu primeiro vídeo, espero que vocês compreendam, tá? Vai estar cheio de erro, talvez vocês ouçam algum barulho aqui, porque eu estou gravando da minha cozinha. É uma coisa bem simples, bem rústica, mas a gente fez com bastante carinho porque vocês merecem, tá bom? Então eu queria, a nossa primeira aula, nós vamos falar sobre o período colonial, a colonização do Brasil. Desculpe. O Brasil tornou-se colônia de Portugal a partir da chegada de Cabral na Bahia em 1500. De todo o legado cultural originado dessa relação entre os dois países, a língua portuguesa é sem dúvida o bem mais precioso. Então imaginem vocês, Portugal, né, um país da Europa, vindo para o Brasil para colonizar. Qual foi o primeiro propósito que eles tiveram? Se você parar para pensar, o primeiro propósito que eles tiveram foi que aqui já era um lugar estabelecido, descoberto pelos portugueses, e eles vieram e demoraram nessa viagem aí de 20 a 30 de 30 a 40 dias. Imagine vocês, 30 a 40 dias viajando de navio, né? Nas situações mais delicadas possíveis, né? Com falta de água, falta de comida, e eles chegam aqui no Brasil para colonizar, né? Para tomar posse, né? E imagine você, nós estamos aqui numa sala de aula, bem descontraído, porque nós somos só em cinco alunos, tá? Eu imagino como se você estivesse aqui em volta de mim e a gente estivesse batendo um papo. Então, é claro que o maior legado que a gente pode destacar do período colonial foi que nós herdamos deles a língua portuguesa. Aí vamos ler um pouquinho, eu estou lendo o texto que você vai ficar disponível para vocês, depois eu vou deixar disponível lá na plataforma. Período pré-colonial. Durante os primeiros 30 anos, não houve grande interesse português pela nova terra, em razão dos altos lucros do comércio oriental das especiarias. Aqui a gente vai fazer mais uma parada. Imagine você, Portugal não tinha vindo povoar o Brasil, não veio colonizar o Brasil, por quê? Porque primeiro, ele tinha uma rota, se você lembra, a rota das especiarias, a rota oriental, onde eles conseguiam as especiarias que eram objeto de muito valor para a colônia portuguesa. Orégano, coentro, a seda, né? A pimenta do reino. Então isso eram especiarias que eram muito apreciadas na Europa, custavam uma fortuna. E aí o que acontece? Eles não teve no primeiro momento o interesse de vir para o Brasil, porque essa rota estava dando muito lucro para Portugal. Vamos continuar. Nesse tempo, a exploração do Brasil caracterizou-se pelo comércio do pau-brasil, matéria-prima de cor vermelha para tintura de tecidos.
Então, a primeira especiaria que eles exploraram aqui foi o pau-brasil. Isso você não pode esquecer. Porque esse pau-brasil, além de ser uma madeira extremamente rígida, de excelente qualidade, ela não só servia para tingimento dos tecidos, servia também para a construção de móveis. Para a extração do pau-brasil, eles utilizavam-se da mão de obra indígena, por meio do escambo. Aqui a gente vai fazer outra parada de novo. Desculpe. O que acontece? A primeira mão de obra que a gente tem conhecimento na história do Brasil foi a mão de obra indígena. Vocês não podem esquecer que os indígenas não se deixaram escravizar. Isso deu muito problema. Houve uma morte de um número acentuado de índios e eles não se deixaram escravizar, mas porém, sendo atraídos pelo escambo, pela troca de mercadoria que os portugueses ofereceram para eles, enxada, foice, bijuterias, eles acabam se interessando em fazer essa troca. Então eles meio que usaram os índios para que eles fossem nas matas, extraíssem o pau-brasil e carregassem os navios que iam para Portugal. Essa madeira era cobiçada por franceses que começaram a visitar com frequência o litoral brasileiro. Para defender a costa litorânea, Portugal enviou expedições guarda-costas que não deram muito resultado, porque a extensão litorânea era gigantesca. Então, o que fez, primeiro motivo, grande motivo que fez o Portugal vir para o Brasil, além da extração do pau-brasil, foi essa invasão que já estava acontecendo dos franceses na costa litorânea. Então, o Portugal, para que não ficasse para trás, não perdesse o território, o que Portugal faz? Ele manda expedições, navios, para povoar, para proteger o território, ora conquistado por eles. Vamos adiante. Período colonial. Em 1530, o rei de Portugal enviou uma expedição colonizadora sob o comando de Martim Afonso de Souza, que fundou a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente. Outra parada aqui. A Vila de São Vicente foi a primeira cidade oficial que houve no Brasil. Martim Afonso de Souza vem para cá em 1530, a mando do rei de Portugal, com qual decisão? Colonizar o Brasil, e se baseando em dois principais motivos. O período de perder a colônia na América devido às invasões, como eu falei, francesas, e a crise econômica ocasionada pela queda do comércio de produtos do Oriente. Agora já estão em outro aspecto. Imagine vocês, aquela rota da seda, a rota que ia para o Oriente, já não estava dando mais lucro. Portugal já vinha sofrendo concorrência de franceses, de espanhóis, até de ingleses. Então o que eles fazem? Eles optam por vir para o Brasil. E aí o rei de Portugal manda o Martim Afonso de Souza, que vai fundar a primeira vila do Brasil, que vai se chamar São Vicente. E aí, o que acontece? Aí, de fato e de direito, em 1530, imagine você, antes do descobrimento do Brasil, que foi em 1500, 30 anos se passaram até que Portugal vem definitivamente colonizar o Brasil. Por causa da grande extensão territorial brasileira, Portugal dividiu a colônia em 15 lotes, denominada capitanias hereditárias. Imaginem vocês, Portugal divide a costa brasileira, né, desde lá no Nordeste até o Sul, né, e fatiando o litoral em 15 faixas de terra, que eles denominaram capitania hereditária. E aí eles distribuíam, através de um título dado pelo rei de Portugal, para o capitão donatário, que tinha a responsabilidade de colonizar, defender e desenvolver a cultura canavieira.
Então, peraí, já vamos pensar em outro aspecto aqui. Vamos dar uma pausa aqui. Então, são homens designados pelo rei de Portugal para vir para o Brasil e colonizar o Brasil. E aí eles tinham essas obrigações, além de colonizar, defender caso houvesse invasão estrangeira e desenvolver a cultura canavieira. Então já não estamos mais falando de pau-brasil. O pau-brasil já estava num período de esgotamento e aí eles acham o açúcar o primeiro bem de consumo que eles poderiam produzir aqui no Brasil. Com exceção de São Vicente e Pernambuco, esse sistema não deu certo por inúmero motivo. Falta de interesse dos donatários, distância entre Portugal e Brasil e ataques indígenas. Aqui, se você salientar, nós temos aqui 3 grandes motivos que fez com que vários donatários não aceitassem ou fracassassem na vinda para o Brasil, na vinda para fazer essas capitanias hereditárias. Primeiro, a distância entre Portugal e Brasil. Na época, levava em torno de 35 a 40 dias. E também ataque indígenas, é óbvio, né? Que quando eles chegam aqui, por isso que é um erro nós falarmos em descobrimento do Brasil. O português não veio para cá e descobriu nada. Aqui já estava descoberto, aqui já moravam os índios, né? Vamos dizer que poderia ser um redescobrimento. E aí os indígenas, é óbvio, em menor número, sem armas, eles tentavam defender os seus territórios. E aí, para que acontece? Para auxiliar os donatários, o rei de Portugal criou um sistema de governo geral, que era centralizando a administração da colônia em Salvador, que foi fundada por Tomé de Souza para ser a primeira capital do Brasil. Então vamos pensar assim, imagine você, São Vicente é a primeira cidade que foi descoberta por Tomé de Souza. E aí, o que acontece? Salvador passa a ser a capital do país, o centro nervoso. A política estava centralizada em Salvador. E aí, o que acontece? O sucesso da colonização portuguesa se deu graças aos bons resultados da economia açucareira no Nordeste, que contou com a presença de solo e climas favoráveis e com o apoio financeiro dos holandeses. Ok, aqui nós já estamos num segundo momento, a cana-de-açúcar substituindo já o pau-brasil, desculpe, e aí o que acontece? Esse incremento, o solo de Massapê, que era um solo vermelho, o Nordeste, quem sabe que o Nordeste chove bastante nessas regiões litorâneas. Então, favoreceu a semeadura da cana-de-açúcar. Vamos lá adiante. A economia açucareira se desenvolveu explorando a mão de obra dos negros africanos escravizados, que resistiam como podiam à escravidão. Então imagine você, a economia açucareira estava dando muito certo, estava se expandindo, e a mão de obra de indígenas, ou eles eram foragidos, ou eles resistiam a trabalhar como escravos, porque vocês sabem melhor que eu, que os índios eram livres. Então o que acontece? Eles apelam para ir para a África, para escravizar e trazer de lá a mão de obra que era necessária para essa economia açucareira. Imagine você, depois nós vamos abordar isso no tema da escravidão, eles trazem de lá da África os africanos num navio que uns chamam de tumbeiro, outros falam de navio negreiro, porque eram navios que traziam só negros, não eram navios de passageiros, eram navios mercantes, navio que trazia carga. Muitos desses escravos morriam pelo caminho, né? Ou de doença, ou de inanição, por falta de comida ou de água. Muitos, quando chegavam no convés,
eh, tentavam o suicídio, se jogavam no mar, e aqueles que morriam, os portugueses desovavam no mar mesmo. Então, daquela carga que chegava aqui, muitos se perdiam pelo caminho. Características da colonização do Brasil. A colonização do Brasil teve como principal característica a exploração das riquezas naturais, sem a preocupação em desenvolver e beneficiar a terra explorada. Então, no primeiro momento, Portugal não tem em mente de fazer aqui uma grande capital, um grande país. O foco que eu quero que vocês entendam, que Portugal teve no primeiro momento, olhando para o Brasil, é de exploração, é de arrancar daqui, extrair daqui todos os bens que eles podiam para mandar para a Europa. As riquezas aqui encontradas, tanto minerais como vegetais, eram levadas para a Europa por meio de navios portugueses, onde iriam financiar os mais variados acontecimentos, desde o luxo parasitário da corte portuguesa até a Revolução Industrial na Inglaterra. A extração das riquezas que interessavam aos comerciantes portugueses era feita de forma predatória, sem qualquer preocupação com a preservação da mata, do solo, das águas, da fauna e dos primeiros habitantes da região. Então, isso para salientar de novo para vocês. Pense no seguinte: eles vêm para cá com o sentido de somente explorar, chegam aqui, se veem junto com os indígenas, fazem uma troca que nós chamamos de escambo, e eles conseguem achar aqui a maior riqueza para o primeiro momento, que foi o pau-brasil. Nós já estamos numa fase da colonização onde o pau-brasil vai ser substituído pela cana-de-açúcar. Mas Portugal não tinha nenhum interesse em estabelecer-se aqui como capital ou desenvolver a flora, a fauna. O pensamento deles era somente predatório, era somente de exploração. Vamos continuar o texto. Quando não queriam cooperar e não fugiam, os índios eram mortos em combates desiguais, já que as armas dos europeus eram mais eficientes para matar. Outras vezes morriam, sem poder se defender, em armadilhas preparadas pelos invasores, como o envenenamento das águas consumidas pela tribo. Então imagine você, os índios que não se deixavam escravizar, os índios que não queriam cooperar com os portugueses, muitos eram mortos, porque imagine você, o índio está lá com lança, com arco e com flecha, e os portugueses tinham arma de fogo, além de canhões. E também eles armavam armadilhas na mata para que os portugueses, para que os índios, desculpe, fossem afugentados e mortos. E chegava-se ao ponto até de eles envenenar a água de uma tribo só para matar os índios que não queriam ser escravizados. As lutas contra a metrópole portuguesa. Desde o início da colonização do Brasil, os colonos só podiam comprar de Portugal e tinham de vender somente a esse país. Com isso, os preços não eram negociados, mas estabelecidos pelos portugueses, em favorecimento próprio. Além do mais, o Brasil, por causa do pacto colonial, não podia desenvolver nenhum tipo de atividade que fizesse concorrência aos produtos de Portugal. E os colonos eram obrigados a pagar uma série de impostos cada vez numerosos e altos. Então imagine você, o pacto colonial é outra coisa importante que nós temos que destacar aqui na colonização do Brasil. O pacto colonial que era? Era uma ordem, uma lei, onde a metrópole Portugal extraía tudo que fosse de riqueza da colônia, Brasil. Então, Brasil não podia comercializar nada a não ser com Portugal. E não podia comprar nada a não ser de Portugal. Essa transação entre metrópole e colônia é chamado de pacto colonial.
Essa situação provocava na colônia um sentimento generalizado de grande descontentamento, manifestado por uma série de revoltas, conhecido como revoltas coloniais, exigindo mais liberdade comercial e independência do Brasil. Vamos lá, continuando. A transição para o Império. Então aqui nós já estamos num momento, como eu falei para vocês, aqui é um breve resumo, uma transição que vai da colônia, Brasil colônia, para Brasil Império. Vamos ler. Em 1808, olha, já se passaram aí mais de 300 anos. Em meio à disputa internacional entre as potências da época, que era França e Inglaterra, a família real portuguesa, protegida pelos ingleses, chegou ao Brasil fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, imperador da França. Então imagine você, até então o Brasil era colonizado por donatários, por pessoas enviadas pela corte portuguesa, mas o rei de fato e de direito não tinha vindo para o Brasil. Depois de quase 300 anos que foi descoberto o Brasil, o Dom João VI tem que vir para cá fugir de Napoleão. O que nós chamamos de bloqueio continental, né? Então, se vocês lembram, ou não estudaram, ou já estudaram, bloqueio continental foi o quê? Napoleão estava perdendo, porque Napoleão era imbatível na época, com as tropas francesas, por terra. Mas Napoleão era fragilizado pelas tropas quando tinha que ir para o mar. Porque a Inglaterra era invencível, imbatível no mar. A maior frota naval que existia na época era a frota inglesa. Então o que acontece? Napoleão baixa um pacto colonial, um pacto de bloqueio continental, dizendo o seguinte: olha, ninguém pode comprar da Inglaterra e vender para a Inglaterra. Só que Portugal, na figura de Dom João VI, desobedece essa lei, desobedece esse pacto, porque Portugal tinha muitos interesses com a Inglaterra, e aí Napoleão manda um aviso: olha, se vocês desobedecerem, nós vamos invadir aí Portugal. E aí Portugal desobedece, sabendo que Napoleão ia invadir. O que eles fazem? Eles vêm para o Brasil fugindo de Napoleão. Desculpe, fugindo de Napoleão. Então, o que vai acontecer? A esquadra naval inglesa escolta Dom João VI. Dom João VI vem para cá, como nós lemos, em 1808, e aí ele chega aqui fugindo das tropas de Napoleão. Então logo ele desembarcou na Bahia, lembra? Eu falei, Salvador era a capital. Dom João assinou a abertura dos portos às nações amigas, dando liberdade comercial ao Brasil, que favoreceu intensamente a Inglaterra, que acabou dominando o mercado brasileiro. É óbvio, né? É uma relação de troca. Inglaterra favorece Portugal, traz Dom João VI para cá em segurança, mas em troca, o que eles quiseram? E o que eles queriam? Explorar o mercado brasileiro. A mesma coisa. Portugal vai ficar refém da Inglaterra com essa dívida, mas ele abre os portos para as nações amigas. Nossos portos brasileiros são abertos às nações amigas. Pensa nessa nações amigas, Inglaterra, que ganhou muito dinheiro com a compra e venda aqui no Brasil. Para acalmar os ânimos portugueses, descontente, é óbvio, com Dom João, em 1821, ele é obrigado a voltar para a Europa, deixando o Brasil seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente. Em 1822, o príncipe Dom João, apoiado pelos proprietários brasileiros de terras, Dom Pedro, apoiado pelos proprietários brasileiros de terra, proclamou a independência do Brasil em relação a Portugal. Então o que acontece aqui? Depois de várias pressões, Portugal foi deixado lá ao léu, né? Portugal foi arrasado pelas tropas de Napoleão.
Dom João se vê obrigado a ter que retornar para Portugal para tomar frente dos negócios, para tomar frente do trono, e aí ele deixa seu filho, Dom Pedro, no seu lugar, como príncipe regente. O que é um príncipe? Você sabe, príncipe é filho do rei, mas ele não é o rei. E príncipe regente por quê? Ele vai ficar aqui regendo o país. E aí em 1822, o príncipe regente Dom Pedro, apoiado pelos proprietários brasileiros de terra, desde esse começo, já vocês coloquem na sua mente o seguinte, a relação terra-dinheiro era bastante desenvolvida nessa época. Quem tinha terra tinha dinheiro, e quem tinha dinheiro tinha terra. Parece repetitivo, mas imagine vocês, quem tem poder no Brasil, na Europa e no mundo é quem tinha terras. E aí ele vai proclamar a independência do Brasil. Na próxima aula, nós vamos falar sobre escravidão. Espero que vocês tenham gostado da aula. É uma aula bem simples, bem explicativa. Eu vou disponibilizar para vocês o texto lá no Google Classroom. Acesse, olhem, leiam, tirem suas dúvidas. Terça e quinta é o dia de tirar dúvidas, tá? Segunda, quarta e sexta eu vou estar postando um vídeo aqui. Eu só quero pedir desculpa para vocês, né, pelo meu nervosismo, porque é o primeiro vídeo que eu gravo. Espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido, né? E eu quero fazer disso aqui, olha, eu estou na cozinha da minha casa, a sua casa. É como se nós estivéssemos aqui discutindo os vários assuntos. Nesse primeiro momento que eu anotei aqui, de 20 de abril, que é hoje, até 20 de maio, praticamente aí um mês, nós vamos falar só de história do Brasil. São 14 aulas só de história do Brasil. E aí, a partir do dia 22 de maio até 24 de junho, nós vamos falar só sobre história geral. Então, nós vamos caminhar na história do Brasil, né? Desde a colonização até o processo democrático, lá na frente, pós-ditadura militar, né? Na história geral, nós vamos começar com Grécia e Roma, que foram os maiores impérios da época da história antiga. E nós vamos caminhar até o mundo atual pós-Guerra Fria. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu percebi aqui que todos aqui são de São Paulo. Eu também queria, para finalizar, dizer para vocês que eu também sou professor do Estado de São Paulo. A angústia e o sofrimento que vocês estão passando, eu também estou passando, né? Os professores estão se habituando a gravar essas videoaulas, coisa que eu nunca tinha feito, né? Apesar de não ser professor há muito tempo, eu só tenho 8 anos que eu dou aula, né? Eu comecei em 2012. Nós estamos se adaptando. Eu espero que vocês também se adaptem a esse momento. Eu espero que essa pandemia passe logo e a gente possa retornar para a sala de aula. Eu vou estar com vocês, como eu falei, do dia 20 de abril a 24 de junho, foi a programação que eu fiz. Isso não quer dizer que, desculpe, a gente não possa continuar depois de junho. Se vocês tiverem dúvida, vocês têm meu telefone pessoal, tá aí no grupo. A gente pode continuar o grupo, a gente pode continuar se falando. Independente, eu não estou aqui para substituir seu professor, sua professora, né? Eles são insubstituíveis, porque eles estão lá com você no dia a dia na sala de aula, mas eu quero ser mais um somar. Então, qualquer dúvida que você tiver pertinente à nossa matéria, pertinente a esse capítulo 1 da colonização do Brasil, a gente pode esclarecer na terça e na quinta. É óbvio que depois que subir esse vídeo, depois que eu postar o texto, é claro que você já pode começar a mandar suas dúvidas. A gente só determinou terça e quinta só por uma questão de logística, tá bom? Mas eu pretendo dar essa aula segunda, quarta e sexta. Um vídeo rápido, explicativo, tá? Como se você estivesse sentado aqui junto de mim, né? Se sintam acolhidos, se sintam amados. E um abraço para vocês. Até a próxima. Quarta-feira tem vídeo novo, tá bom? Um abraço. Bom dia para vocês. Boa tarde ou boa noite, porque não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo, tá bom? Um abraço, tudo de bom.